Então, qual é o fluxo de desenvolvimento com TDD, né? O TDD tem um fluxo bem diferente, né, do fluxo tradicional. Tipicamente, você pode considerar como né, essas duas escolas de pensamento, né, entre aspas, em contraposição, que é de entre, né, testar antes ou testar depois, né, antes ou depois do desenvolvimento. Então, o Test Last Development, que é o fluxo tradicional, né, em que você escreve o código, né, escreve os testes, executa os testes, e aí, né, o teste falhou, né, se o teste falhou, então você conserta os problemas, né, e roda os testes de novo, né, aí você fica aqui, né, consertando os problemas. Né, se o teste não falhar, né, se então o teste passar, aí você continua ou volta, né, a escrever o código, né. Então esse é o fluxo normal. O fluxo do Test Driven Development, né, então começa com escrever um teste, né, escrever um teste e executar o teste, né. O teste falhou, né, se o teste falhou, então, né, começa a escrever o código, né, então a primeira execução, né, provavelmente você vai por aqui porque não tem código, então, né, o teste vai falhar, né, então escreve o código, né, executa o teste, e aí, né, você tem duas possibilidades, o teste falhou, né, se o teste falhou, sim, então conserta os problemas, né, se o teste não falhou, né, então os testes passaram, né, então tem uma etapa de refatoração, né, então refatora o código melhorando a estrutura do código, né, então né, generalizando o código, né, por exemplo, e aí, né, volta a escrever um teste, né, escrever mais um teste, executar os testes, né, se o teste não falhar, então você pode escrever mais testes e por aí vai, né. Então, um fluxo um pouco mais complexo, né, que tem mais ênfase em, né, escrever o teste antes e depois o código. Tem três regras, né, para, sim, né, talvez não seja muito prático pensar em seguir o fluxo, né, assim, pensar em lembrar o fluxo, mas tem três regras que podem ser usadas para executar, né, para desenvolver de acordo com o TDD, né. A primeira é que, né, você não pode escrever código de produção, nenhum código de produção, até que você tenha escrito um teste de unidade que falha, né? Então, não pode escrever nenhum código de funcionalidade antes de escrever pelo menos um teste que falha, né? Você não pode escrever mais de um teste do que é o mínimo necessário para ter algo falhando, né? Então, né, se você já tem um teste falhando, não pode escrever mais, né? E testes que não estão compilando, né, caem nessa situação, né? Você não pode escrever mais teste de produção do que é suficiente para passar o teste de unidade que está falhando, né? Então, em qualquer momento, né, idealmente você teria que ter um teste, né, daquela unidade falhando. Então, né, o fluxo é esse, né? Fase vermelha, né, escrever um teste e ver que ele está falhando, né? Fase verde, escrever o código apenas necessário para que aquele teste passe, né? Refatoração, né, melhorar o código, generalizar, né, então sem mudar o comportamento, né, aí né, o teste ainda deve estar passando, e aí você, né, escreve mais um teste, né, implementa aquela funcionalidade e melhora o código. Teste, implementação, melhoria, né, red, green, refactor, né, então isso é o ciclo que normalmente você vê quando né, vê coisas de TDD.
escrever um teste, né, implementar as coisas para fazer passar o teste, refatorar, outro teste, outra implementação, refatorar, e por aí vai. Vamos fazer um exemplo que é de desenvolver um carrinho de compras, né, a funcionalidade de adicionar itens em um carrinho de compras, né, considerando vários produtos, né, quantidade de itens por produto e valor unitário do produto, e a funcionalidade de calcular o valor total do carrinho, né, que é o somatório do valor do produto, né, vezes a quantidade do produto, para cada produto no carrinho, né, para cada linha no carrinho, né. Então vamos, né, desenvolver esse sistema, né, com TDD, porque o TDD é uma técnica, uma metodologia de desenvolvimento, né, primariamente. Mas então, né, quais são as coisas que a gente precisa testar, né, pelas quais a gente precisa criar os testes, né, que vão guiar o desenvolvimento. A gente pode considerar o produto, né, então o cálculo, né, do valor, né, de um produto, né, de uma linha, né, do carrinho, né. Então, por exemplo, um item de 10 reais, né, em 3 unidades, né, então isso, né, deve dar um total de 30, né, e o somatório de vários produtos, né, nesse caso a gente pode considerar essa tabela aqui, né, produtos ABC com um determinado valor unitário, uma determinada quantidade, né, então esses podem ser os testes, né, que vão guiar o nosso desenvolvimento, né. Então a gente começa o fluxo de TDD criando um teste, né, então criando um teste unitário, né, aqui com @test, né, então eu vou criar um novo item, né, com valor unitário 10, né, vou criar um objeto shop cart, né, enfim, carrinho, né, carrinho de compras, vou adicionar o item ao carrinho com quantidade, né, 3, né, e então o total, né, do carrinho, do valor no carrinho deve dar 30, né, porque eu incluí um item com valor unitário 10 com 3 unidades, né, então o valor deve dar 30, né. Esse teste vai falhar, né, claramente vai falhar, né, porque lembrando, né, isso a gente, né, é a primeira coisa que desenvolveu, então, por exemplo, a classe item não existe, a classe shopcart não existe, né, métodos não existem, então, né, vai falhar no sentido que não vai compilar, né, então, primeira etapa do TDD, ok, né, etapa vermelha, ok, agora a gente precisa, né, precisa desenvolver, né, então, precisa fazer com que esse teste passe, né, então fazer com que essa assertion dê true, né. Então, primeira coisa, né, a gente pode criar a classe item, né, criar stubs, né, então a gente pode criar uma classe item com um construtor, né, e isso já faz com que, pelo menos essa parte vai compilar, né. Stubs, né, quer dizer com, né, implementações parciais, né, de alguma forma. A gente pode criar a classe shopcart, né, carrinho de compras, né, que vai criar os métodos addItem aqui, né, para fazer compilar, e o método subtotal, né, aqui. Lembra, né, o passo 2 vai dizer que, né, o passo de implementação, né, a regra do TDD vai dizer que você precisa criar o mínimo para fazer o teste passar, né, então, nesse caso, aqui tendo o método subtotal retornando 30, né, aqui esse método vai
esse teste vai passar, né, vai dar verde, né? Então, aí né, seria satisfeito, né, e então a gente precisaria ir para a fase de refactoring. Na fase de refatoração, você tenta também reduzir a dependência e duplicação do código, e em particular a dependência entre o código do teste e o código do sistema, né? Então, isso é um problema típico, né, gerado pelo TDD, né? Duplicação e dependência estão relacionadas, porque quando tem duplicação de código, quer dizer, né, que tem uma dependência entre as duas partes onde o código foi duplicado, né? Onde é que está isso no exemplo, né? Aqui no nosso sistema a gente tinha esse return 30, né? Para fazer para o total do carrinho, né? Esse 30 é dado, né? Porque a gente usou 3 e 10, né? Então 3 vezes 10 no código do teste, né? Aqui 3 e 10. Então basicamente o código, né, do nosso sistema está dependendo do código dos testes, né? Que a gente criou primeiro. Então isso claramente não é uma coisa boa, né? Mas é um problema que acontece tipicamente no TDD. O objetivo da fase de refatoração é melhorar o código, né? Então removendo também essas dependências, esses problemas, né? Então na fase de refatoração, por exemplo, você vai substituir aqui return 30 com, né, que seria return 3 vezes 10, com, no lugar do 3, né, você vai substituir item get amount, né, que seria, né, o número de unidades do item, né, então generalizando o código. Para fazer isso você precisa criar o método getAmount no item, você precisa criar o atributo amount, você precisa criar setAmount e tal, né? Então, nesse sentido, né, fazer passar o teste, generalizar o código, né, guiou, né, o desenvolvimento dessa funcionalidade, né? O 10 aqui ainda está fixo, né? Então você pode fazer a mesma coisa para o valor, né, para o valor do produto, né? Então aí o total, né, vai ser return this item get amount vezes, né, this item get unit value, né? E aí, né, você tirou essa dependência, né, com o teste, e você tem uma primeira implementação, né, dessa funcionalidade, né? Então, o que a gente fez até agora, né? Então, a gente, né, elaborou, né, uma lista de testes que precisavam, né, que a gente ia precisar estar funcionando, né? Que é essa que a gente tem visto aqui, né? Os testes que a gente queria para o nosso sistema, né? Depois temos criado né, trechos de código no teste, né, para dizer como a gente queria, né, que esse sistema fosse, né, como a gente queria interagir com esse sistema, né, que seria, né, essa primeira versão do teste, né. Então aqui, né, a gente criou uma forma, né, de interagir com o sistema como a gente imaginava, né, que podia ser o sistema, né. Depois a gente fez o teste compilar, né, com stubs, né, com implementações parciais, né. Então a gente passou na fase green, né. Então os testes rodaram, né, e passaram, né, com algumas limitações, né, no sentido com o que funcionava apenas para aquele valor, né, e aí refatoramos o código, né, trocando constantes para variáveis, generalizando o código, né. Então a gente fez um ciclo, né, red green refactor do TDD, né. Então a gente agora tem esse primeiro teste que está funcionando, né? Então isso aqui está implementado, né? Como é que a gente evolui, né? Daqui simplesmente, né? Agora precisa
continuar o ciclo, então mais um red, né, mais um implementação de um teste, então a gente pode, né, implementar esse teste aqui. Vamos então criar um novo teste, né, adicionar um novo teste, então não é o teste que existia, que é alterado, né, aquele teste fica lá, né, para testar aquela funcionalidade, né, com apenas um item, né, então aquilo está verde, né, está passando, ele deve continuar passando, mesmo conforme a gente vai incrementar funcionalidade no sistema. Vamos então criar um novo teste que testa 2 itens, né, por exemplo. Então, né, uma nova funcionalidade que é de poder adicionar mais de um produto diferente no carrinho, né, e de ter o cálculo do valor total. Então, né, aqui né, a gente se baseou né, no código do outro teste, mas aqui temos dois itens, item A e item B. Então aqui adiciono 3 unidades do item com valor 10, então aqui deve dar 30, mais 2 unidades de valor 5, então né, o total agora dá 40. Né? Vamos rodar o teste, né? Esse teste vai passar ou não, né? Vai falhar, né? Porque vai falhar? Porque aqui a classe carrinho, na verdade, ela tem apenas, né? Ela prevê, né? Ela pode conter apenas um item, né? Então não tem essa funcionalidade de ter mais de um item diferente. Então quando aqui você vai fazer add item, né? Na verdade o item A vai ser substituído por item B, né? Então o subtotal aqui vai ser 10, né? Você pode, acho que até poderia ser um exercício interessante, né? De tentar seguir esses passos no código mesmo, né? Aqui esse teste vai falhar, né? Porque aqui vai retornar 10, né? Basicamente. Então a gente, né, fez o vermelho aqui, né? A gente precisa fazer o verde agora, ou seja, fazer passar esse teste. Né? Para fazer isso, a gente precisa alterar a classe shopCart, né? Então precisa adicionar uma coleção de itens aqui, em vez de que uma variável única, né? Então um array list, por exemplo, né? E em vez de ter uma atribuição simples, né, da variável item para item, a gente adiciona, né, o item na coleção. E o total, né, a gente precisa fazer uma iteração nos elementos da coleção e, enfim, né, fazer o somatório e retornar o total, né. Então, agora aqui, né, esse código faz com que o teste passe, né. Então, para fazer passar o teste, a gente tem desenvolvido essa nova funcionalidade, basicamente, né. Depois vem o passo de refatoração, né. Como é que a gente pode generalizar o código, melhorar o código, né? Então, nesse caso, a gente pode né, melhorar o código do teste. Então, a refatoração, no geral, se aplica ao código dos testes também. Então, o que a gente pode fazer, né, é né, fazer essa pequena refatoração do código do teste, né, que ainda, né, deveria passar, né. Uma dos conceitos, dos fundamentos do TDD é o que se chama de keep it green, né? Então os testes que passaram, né? Os testes que agora estão verdes, né? Porque a funcionalidade está implementada, devem continuar a ficar verdes, né? Então, né? Uma das coisas a ser pensadas no desenvolvimento, ou enfim, um dos objetivos é deixar todos os testes verdes, né? Então, que se traduz com a ideia de, desenvolver novas funcionalidades, mas não quebrar as que já estão implementadas, né? Como é que você pode fazer isso durante o desenvolvimento, né? Tem algumas estratégias, né, para deixar os testes verdes, né? Tem fake it, né? Então
né, que é o que a gente tem feito no primeiro passo, na verdade, né, de assim, né, de fingir, né, a implementação, então retornar uma constante, né, naquele caso 30, e depois gradualmente substituir para uma implementação de verdade, né. Escrever a implementação, né, quando a implementação está óbvia, né, então a gente tem feito esse passo com a constante 30 mais, né, para ser didáticos, né, mas se a implementação é trivial, né, a gente pode, né, escrever diretamente a implementação trivial, né. A triangulação, né, é a ideia de você generalizar o código quando você tem 2 ou mais testes, né, que se aplicam à mesma parte do código, né, de forma de ter mais confiança do que essa generalização não introduzir o problema, né, especialmente se você vai generalizar o código do teste, né, você precisa ter ter algum outro teste, né, alguma confiança, né, algum outro teste que vai dar confiança, vai cobrir essa refatoração do teste. No geral, né, o desenvolvedor, né, com base em quantos testes ele tem, quanta a funcionalidade que está desenvolvendo é coberta pelos testes, né, ele pode decidir quanto avançar no desenvolvimento, né? Então, se você está confiante que os testes estão bem escritos, estão suficientes e que o código está bom, né, você pode, né, dar passos maiores no desenvolvimento, né? Por outro lado, né, se você não está incerto, né, melhor fazer passos pequenos. E é claro que seus testes que você vai desenvolvendo falharem ou não, né, esses vai determinar se, né, se você tem essa confiança ou não, né. Vamos fazer um outro exemplo, né, eu vou passar nesse exemplo mais rapidamente, né, mas é para ter uma ideia de como o TDD pode ser usado em um contexto real, né, talvez um pouco mais complexo do exemplo anterior que a gente tem visto, né. Então, é o exemplo de uma classe com a consulta SQL, né, então de testar uma classe com consulta SQL, na verdade, né, de desenvolver essa classe com a ajuda do TDD. Então, aqui a gente, né, faz o primeiro passo de criar um teste que testa a consulta dos últimos 10 funcionários da empresa, né. Então, esse teste, né, ele vai inicializar a classe de registros, vai chamar o método getLast10records from table, né, vai pegar os últimos 10 registros de uma determinada tabela, que tem um parâmetro func, que é a tabela dos funcionários, né, então ele vai retornar uma collection, né, uma coleção de string, né, e aí quais são as assertions do teste, né, então esse valor retornado não deve ser null, né, então deve ser retornado uma coleção, e o tamanho dessa coleção deve ser 10, né, então deve ter 10 elementos, né, que, né, são os 10 funcionários, os nomes dos 10 funcionários, né. Esse teste, né, claramente vai falhar, né, então fase red, fase vermelha, porque, né, por exemplo, não existe a classe monitoring records, então a gente cria a classe monitoring records e pode criar um stub, né, no começo, né, estratégia fake it, né, então faz passar o teste, né, de alguma forma, né, qual é uma forma para fazer passar o teste? Bom, simplesmente criar a classe, né, criar o método e retornar, né, uma array de 10 posições, uma array lista, né, de 10 posições, cada uma contendo uma stringa vazia, né. Então isso vai fazer passar o teste, né, então a gente está na fase verde, né,
E agora, né, depois a gente pode passar na fase de refatoração. Na fase de refatoração, né, a gente pode né, continuar, né, com vários passos de refatoração para generalizar o código, né, e de fato desenvolver a funcionalidade, né, mantendo o teste verde, né? Então o objetivo é refatorar o código implementando de verdade a funcionalidade, né, mantendo o teste verde. Então a gente pode fazer vários passos, né? Pode adicionar uma conexão com o banco, escrever a consulta, criar o prepared statement, né, para executar a consulta no banco, executar a consulta, retornar o resultado e fechar a conexão, né? Então, sem qualquer um desses passos a gente fazer algo errado, né, o nosso teste vai falhar, então a gente vai perceber logo que estamos introduzindo defeitos, estamos introduzindo problemas, e a gente pode consertar na hora, né? Essa é a ideia, né? Então, né, vamos, né, a gente aqui tem um método para obter a conexão, né? Então vamos criar a conexão com o banco, né? Vamos adicionar a conexão com o banco, então vamos criar esse método aqui de conexão, né? Mas ainda estamos retornando o nosso array lista de 10 string vazias. Podemos escrever a consulta, né? Então essa é a consulta, né, no banco. Podemos criar o prepared statement, né, que é uma forma de executar consultas com as APIs, né, da SQL. Podemos executar a consulta, né, então temos o result set aqui, né, mas ainda, né, estamos retornando uma array lista de 10 elementos de stringas vazias, né. Podemos retornar o resultado, né? Então aqui finalmente né, podemos adicionar, né, elementos no array, né, e depois, né, fechar a conexão. Então agora, né, vamos retornar aqui o nosso array, né, né, e então né, vamos ter desenvolvido a funcionalidade, né, o teste ainda está passando, né, então a ideia, né, que você desenvolve a funcionalidade já tendo algum tipo de certeza, né, do que se você faz alguma coisa errada, isso você vai perceber logo, né.